a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou feliz por mais esse dia estar aqui diante do Senhor, para que nós possamos ouvir a sua palavra, para que nós possamos receber aquilo que os céus emanam do trono, e para que os nossos ouvidos principalmente sejam abertos, para que nós venhamos a receber com um coração alegre tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre os nossos corações, amém? Eu creio que há uma porção dos céus diferente para ser derramada nessa manhã. Eu não creio em coincidências, assim como diz a palavra, eu creio em cristocidência. Com a palavra não, assim como diz o ditado, né? Eu queria, nesse momento, te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, em Atos, capítulo de número 2, versículo 42 em diante. Aí quem já abriu, segura um pouco aí, nós vamos, essa temática é a temática principal dessa ministração, e eu queria te pedir com todo o carinho, com todo o zelo do mundo, nessa manhã, se você puder, você que está pelo celular aí, deixa o celular no modo avião, que em nome de Jesus você não se distraia com nada que possa vir a atrapalhar. Por que eu digo isso, igreja? Porque eu creio que tem algumas palavras que são direções para a igreja, e essa palavra ela tem queimado já há 3 semanas no meu coração, e coincidentemente colide com tudo aquilo que vem sendo derramado do altar, tudo aquilo que vem sendo pregado nesse altar, os louvores que têm sido entoados. Eu não sei se você tem um hábito, mas eu queria te pedir, se você tiver esse hábito de fazer anotações, comece a fazer isso daquilo que é anunciado no altar, porque as pregações, os louvores que são ditos aqui em cima do altar, não é simplesmente para que nós venhamos a ouvir e sair daqui sem ter qualquer aplicação na nossa vida. Aqueles que são um pouco mais aprofundados sabem que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Mas talvez você possa dizer, mas faz muito tempo que estão dizendo que é os últimos dias da igreja na terra. Mas irmãos, nunca houve tantas notícias ruins: guerra, fome, esfriamento, levantamento de falsos profetas, falsas doutrinas sendo erguidas como hoje. E hoje a igreja precisa, com mãos fortes e valentes, combater as mentiras que Satanás tem trazido e infiltrado dentro das nossas igrejas. Irmãos, essa palavra ela mexeu muito comigo, porque ela não diz somente a minha realidade, mas a nossa realidade enquanto igreja. E eu não sei você, mas eu sempre fui uma pessoa que, quando se trata do reino dos céus, eu sempre falo para o Senhor, para que Ele fale comigo de uma maneira clara. Porque, irmãos, hoje em dia nós ouvimos e vimos falar também pessoas que dizem: olha, vem, é fácil caminhar com Cristo, nossa, vem, o nosso culto é legal, o pessoal pula. Irmãos, nós temos deixado de lado cultura apostólica, aquilo que os apóstolos têm nos transmitido durante séculos, os ensinamentos que eles aprenderam com Jesus. E a igreja cada vez mais tem se tornado individualista. Nós temos servido a um Cristo que pode nos dar uma casa boa, a um Cristo que vai nos dar um carro do ano, a um Cristo que vai prosperar a nossa empresa, mas nós nos esquecemos de olhar para o lado. E quando nós falamos da igreja, o termo igreja no original ele quer dizer eclésia.
E eclésia não é simplesmente um ajuntamento de eu, mas é um ajuntamento de nós. A igreja não é você se preocupando com você. A igreja é eu me preocupando com você, você se preocupando comigo e nós nos preocupando em anunciar o reino dos céus, custe o que custar. E talvez você me pergunte, tá bom, André, mas como você mede isso? Irmãos, quando se fala de igreja, nós não estamos somente olhando para a igreja ID. E não devemos somente olhar para a igreja ID. Porque o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, é o ajuntamento dos santos do Senhor. Aqueles que entenderam que anunciam a salvação a qualquer custo. Sabe, quando nós nos preocupamos somente consigo mesmo, nós estamos deixando de lado o agir do Senhor para operar no nosso meio. Então, meus irmãos, eu não posso correr sozinho para mudar a mim mesmo, por mais que eu queira, por mais que eu esteja buscando isso dia após dia. Mas eu preciso de você, para que nós nos tornemos a igreja de Cristo. Porque, irmãos, se você pegar a palavra não diz que Cristo é o cabeça de você. Diz que Cristo é o cabeça do corpo, e o corpo possui muitos membros. E quando se fala de muitos membros, diz de distinções e aplicações diferentes. Então eu preciso de você na minha caminhada, você precisa de mim na sua caminhada, nós precisamos uns dos outros na nossa caminhada. E quando eu falo para estabelecer o reino, não é o reino da prosperidade, você ir bem, não. É o reino dos céus. Jesus Cristo nunca nos prometeu que a caminhada aqui seria fácil. Ele disse, portanto, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe, se tudo que nós temos hoje, se tudo que nós somos hoje, é porque a graça dele nos contempla. Sabe, hoje em dia, nada contra, tá? Entenda o que eu vou falar. Mas hoje em dia, muito se ouve falar em Deus vai te prosperar, Deus vai te dar, e as pessoas correm atrás do que Deus pode dar, ao invés de entender que o cristianismo é o que eu posso dar para o meu Senhor. Sabe, os apóstolos, eles aprenderam com Jesus a renunciar, porque quando Jesus os chamou para caminhar consigo, eles deixaram tudo para trás, para seguir a Jesus Cristo. E o que nós temos deixado para trás? Será que essa é a marca da verdadeira igreja de Cristo? O Senhor quer nos transformar em um corpo, aonde a sua dor passa a ser a minha dor, aonde nós olhamos para o lado, vemos a necessidade do nosso irmão e nos compadecemos, e nos movimentamos em fazer algo, porque ao contrário do que alguns aí fazem, o evangelho não é somente a fé, mas é obras também. Não adianta você ver um irmão do teu lado passando fome e você podendo ajudar e não fazer nada. Ah não, eu vou orar. Não, irmãos, nós precisamos entender o que de fato é o Evangelho de Cristo. E nós não vamos aprender isso se nós não tivermos uma vida com Deus, uma vida de leitura da palavra do Senhor. Sabe, por que que Cristo começou a me rasgar quando essa mensagem foi anunciada? Porque, irmãos, algo que nós deixamos de fazer nos dias atuais é de ler a Bíblia. Nós estamos esperando o pastor nos ensinar, o pastor ter um tempo para nos ensinar, para anunciar em cima do altar, e nós temos vivido de porções diárias, que nós pegamos aqui na quarta. Mas será que no nosso secreto nós temos clamado e pedido para Deus, Senhor, derrama a minha porção diária, ou você tem vivido somente dessa porção que é derramada no culto? Irmãos, em Romanos 12,
diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense em si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Não é comum, mas eu quero te convidar nesse momento a olhar para o teu lado, para o teu irmão da direita e da esquerda e dizer assim: eu preciso de você. Irmãos, a verdade é que talvez durante muito tempo da nossa caminhada, nós temos ouvido falar que Cristo, Ele tem a obrigação de nos abençoar. Talvez durante muito tempo nós temos ouvido que a igreja é um ajuntamento de eus, pessoas correndo rumo ao seu próprio interesse. E de fato é isso que parece. Porque o que mais se vê hoje são igrejas lotadas de pessoas que estão atrás de profecias, pessoas que estão atrás de bênçãos, sem ao pouco dizer, chegar na igreja e falar: Senhor, a minha oferta é o meu coração, faça o que quiseres em mim. Sabe, os apóstolos, tudo que eles viveram com Cristo, diz algo totalmente diferente do que está sendo anunciado aí hoje. E de fato, por que eu sempre enfatizo de você ter uma vida de leitura da palavra? Porque, meu irmão, a palavra em Apocalipse vai dizer que nos últimos dias, se possível, até os eleitos seriam enganados. E como eles vão ser enganados? Um crente que não lê a Bíblia é um crente desprovido de proteção. Ele só está em um ajuntamento social, sem entender o que de fato é a igreja. Irmãos, quando eu digo que eu preciso de você e nós precisamos mutuamente uns dos outros, quer dizer que se nós não tivermos essa mentalidade, vai ser impossível nós estabelecermos o reino dos céus aqui na terra. E o que Satanás mais tem feito nos últimos dias é infiltrar agentes seus dentro de igrejas, dentro de locais de poder onde cristãos estão inseridos. E nós temos aceitado os comentários maldosos, temos aceitado piadas, temos aceitado no nosso meio coisas que não provêm da palavra. E talvez você possa olhar para mim e dizer: mas nós vamos voltar talvez a ser aqueles crentes chatos. E com todo o respeito eu falo, porque meu pai é pastor da Assembleia, mas na época que eu era de lá, meu irmão, não podia ter cabelo comprido, não podia jogar bola. E olha a liberdade que você tem hoje. Sabe por que isso, meu irmão? Eu olho para o passado, para a igreja do passado, e eu vejo que aquele excesso de zelo, ele servia de alguma coisa. Porque conforme foi afrouxando, olha o que a igreja se tornou. Jesus Cristo nunca disse: vinde a mim e permanecei como estás, porque eu vos amo. Não, nós primeiro vamos a Ele, com os nossos erros, com os nossos pecados. Eu costumo dizer que eu fui para Cristo, preso ainda nas drogas,
Mas quando aquele amor me abraçou, foi me envolvendo, eu falei, uau, eu não preciso de mais nada. Os vazios que existiam dentro de mim foram sendo preenchidos, e eu entendi que aquele amor me era suficiente. O problema é que hoje em dia nós estamos só revelando a face bondosa de Cristo, a face graciosa e misericordiosa de Cristo. Nós só pegamos aquilo que nos quer agradar, e nós esquecemos que a mesma Bíblia que fala que o nosso Deus é um Deus bondoso, misericordioso, gracioso, Ele é um Deus justo, um Deus cheio de ira, e um Deus também que julga com equidade as nações pelos seus atos. Então, irmãos, nós precisamos começar a gerar essa consciência de que pequenos atos do nosso dia a dia não são meros pecadinhos, mas são pecados, e pecados que podem nos levar ao inferno, se Jesus Cristo voltar hoje. Sabe, muitas vezes nós estamos tão presos a situações, a limites de falar assim, pastor, será que se eu tomar um golinho de cachaça, será que eu vou para o inferno? Será que se eu fizer uma tatuagem aqui eu vou para o inferno? Pastor, será que se de repente eu der um beijo nessa menininha aqui eu vou para o inferno? Nós estamos preocupados com os limites que podem nos levar ao inferno. Isso revela algo em nós, que nós servimos a Deus não por amor, mas por medo de ser lançado no inferno. E não é isso que Jesus Cristo quer de fato ensinar a sua igreja. Não é isso que Jesus Cristo quer de fato da sua noiva. Sabe, os apóstolos, quando eles entenderam isso, é simples se nós olharmos para a vida de Pedro. Pedro, durante a caminhada inteira com Jesus, ele foi incrédulo, ele pecou, mas Jesus Cristo sempre estava ali, olha, Pedro, vamos, Pedro, precisa ainda, Pedro, se consertar, Pedro, precisa ainda arrumar, Pedro, porque é sobre você que a igreja ainda estará, é sobre as obras que você fará e contará que a igreja será construída. Irmãos, os apóstolos, quando entenderam isso, eles entenderam que no momento, e não está longe de acontecer isso na nossa atualidade, quando eles entenderam que os romanos queriam matá-los porque entendiam que aquilo estava causando uma revolução, queriam ir contra um governo, contra uma autoridade, eles começaram a matar os cristãos. Desculpa se te pintaram uma história que seguir a Cristo seria simplesmente não passar por dores. Mas se há compromisso com a palavra, eu preciso te dizer que chegará um tempo onde nós precisaremos anunciar a um Cristo e vamos ser levados a prisões. Chegará um tempo onde, se nós anunciarmos a um Cristo, seremos mortos, seremos perseguidos, teremos que ver os nossos filhos, teremos que ver os nossos pais serem mortos, porque nós não estamos negando aquele que nos chamou. Eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de ver, mas tente pesquisar, é um pouco bárbaro, mas eu creio que isso talvez vai mexer com aquilo que você entende que é o seu cristianismo. Procure um pouco sobre no continente africano, cristãos anunciando a verdade. Irmãos, e nós não estamos vendo esses cristãos lá, mesmo sendo mortos, sendo colocados em praça pública, sendo jogados dentro de caminhonetes como porcos, por não negar a Cristo. E aí talvez a gente possa perguntar, mas como um país cheio de desgraças pode anunciar a um Deus tão bondoso e com tanto afinco a ponto de morrer? Porque a visão deles não é como a nossa. Nós estamos olhando para cá, para aquilo que é natural. Para onde eu vou estar daqui 10 anos?
Será que eu vou ter muito dinheiro? Será que eu vou estudar? Nós estamos olhando para cá enquanto eles estão olhando para os céus. Sabe por quê? Porque a dificuldade faz você olhar para os céus. Eles já não têm mais nada nessa terra. O que eles estão olhando e aguardando é uma pátria eterna. É uma morada celestial onde eles vão falar: a minha dor cessa, a minha dor vai cessar, por isso eu não nego a Ti, Jesus. Ah, queridos, como nós precisamos mudar. Como nós precisamos nos arrepender dos nossos atos. Deus não nos quer caminhando de maneira vacilante. Ele quer firmar os nossos pés sobre a rocha. Ele quer mudar os nossos hábitos. Talvez você possa dizer assim: mas os meus hábitos não são pecados. Mas irmãos, sabe algo que Cristo começou a mexer muito comigo do meio do ano passado para cá? E eu confesso que tem sido difícil, extremamente difícil. Mas eu não estou fazendo isso por mim, eu não estou fazendo, mas estou fazendo por Cristo. Sabe, do meio do ano passado para cá eu vi que comecei a olhar para mim. E aqui eu vou falar de mim, amém? Eu comecei a olhar para mim e ver que as últimas horas do meu dia eu disponibilizava para Deus. Eu comecei a olhar para mim que eu chegava tão cansado na correria do trabalho, eu só pegava um violão aqui e mesmo com as minhas últimas forças eu derramava para o Senhor. E o Senhor começou a falar: eu não quero só parte do teu tempo. Eu não quero só aquilo que as suas mãos podem fazer. Eu não quero só aquilo que você pega, chega e pode fazer com excelência sem depender de mim. Eu quero dependência. E a dependência custa, irmãos. A dependência vai custar de repente o tempo com a nossa família. A dependência vai custar o nosso tempo com o nosso trabalho, uma melhor organização. Sabe, quando eu comecei a olhar, a planejar, e aqueles que lutam contra a procrastinação sabem o quão difícil é aquilo que eu estou falando. Quando eu comecei a olhar, tentar planejar os meus dias, eu olhava que de repente tinha uma vaguinha e eu falava: agora eu vou descansar. E no meio daquele descanso eu começava a procrastinar nas próximas tarefas. Sabe, irmãos, nós temos que entender e passar a entender que não existe vida cristã e vida secular. Nós somos um, dentro da igreja e fora da igreja. Nós temos que entender que você não serve somente a Cristo aqui, que você não é só um líder aqui, que talvez você não serve a um ministério só aqui, mas que a sua casa serve a Cristo, que a tua empresa serve a Cristo, que na tua faculdade, onde você está inserido, você serve a Cristo. A palavra do Senhor diz que não se acende uma candeia e coloca embaixo da cama. A candeia precisa iluminar todo o ambiente aonde ela chega. Por isso, seja se você chega no teu trabalho, você precisa iluminar a escuridão de quem está perdido. Você precisa começar a apontar que há um Cristo que cura, que salva, que liberta, que um dia voltará para buscar uma igreja santa. E não tem como nós falarmos que estamos ainda servindo a um Cristo como a cultura apostólica, porque nós dificilmente vemos no nosso meio pessoas sendo curadas, batizadas com o Espírito Santo, pessoas recebendo dons em línguas, em profecias. Sabe, a palavra do Senhor diz para que nós venhamos a buscar com afinco esses dons. Mas a igreja abandonou, porque a igreja se esqueceu do nós, que nós somos um corpo, está buscando eu vou crescer, eu vou prosperar. Quando na verdade, irmãos, a palavra do Senhor diz que se você cuidar do reino dele, ele cuidará de todas as outras coisas. Eu não me arrependo durante os 5 anos que o Senhor pediu para eu abrir mão da minha vida profissional. Sabe, muitas vezes ali liderando uma célula com talvez 5 pessoas era muito. E eu olhava e falava: meu Deus, eu preciso crescer, eu preciso investir na minha carreira. E eu olhava: Senhor. E o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Houve células que eu fiz que só tinha uma pessoa.
E aquela foi a melhor célula que eu tive na minha vida. Porque ali eu falei, Senhor, nós não estamos dependendo da aprovação de outros, nós estamos aqui para te adorar na tua excelência. Irmãos, eu não me arrependo quando eu olho aquelas 5 pessoas, anos depois, e eu vi, uau, valeu a pena, ela ainda caminha com Cristo. Uau, valeu a pena, olha como está a família dela. Uau, valeu a pena, ele ainda anuncia a palavra de Cristo. Como valeu a pena. Irmãos, eu sei que não é fácil uma mudança de cultura. Sabe o que Cristo fala para nós? E eu quero de fato pedir para você que você guarde essas palavras no seu coração. O que Cristo quer de nós é que nós venhamos a mudar as culturas que nós já adquirimos. E eu quero te fazer uma pergunta. Será que é fácil, de repente, vamos conjecturar a seguinte hipótese. Se chega um missionário e ele vai anunciar a palavra de Deus para um povo, não sei, de repente em uma região da Amazônia que ainda pratica canibalismo. Eles cresceram entendendo que aquilo era certo. Alguns já com 60 anos de vida entendendo que aquilo era certo. E chega um cristão, você acha que ele vai colocar na cabeça daquelas pessoas que aquela prática é errada da noite para o dia? Não vai, irmãos. E é exatamente assim comigo e com você. Muitas vezes o Senhor requer algumas coisas de nós. O Senhor vai requerer algumas coisas, alguns hábitos que nós venhamos a mudar. Não vai ser fácil, não vai ser da noite para o dia. Mas o que o Senhor fala para nós nessa manhã é que é necessário. Por mais que seja custoso, é necessário. Vamos parar de olhar somente para nós e começarmos a olhar para nós enquanto igreja. Irmãos, quando nós passamos a entender isso, que nós somos dependentes uns dos outros. Sabe, eu até comentei com o pastor Lafa que eu estava olhando um culto de uma determinada denominação, onde todo início de ano, só não vou lembrar o nome desse culto em específico, mas eles se ajuntam todo início de ano e eles têm um tempo com a igreja, se eu não me engano são 3 dias, onde eles começaram a entender que eles precisam abençoar uns a vida dos outros. E todo início de ano eles pegam aquilo que talvez está lá parado na casa deles e ainda está bom. Outros que são empresários destinam verbas, outros destinam cursos. E eles começam a semear uns na vida dos outros. Olha, quem aqui está precisando de repente de uma casa, está pagando aluguel? Ó, fulano de tal vai dar 1 ano de aluguel de graça para você. Quem aqui está precisando de emprego? Ó, fulano de tal vai te dar um emprego. Quem aqui está precisando... Irmãos, já vimos testemunhos de pessoas dando carros, casas para pessoas morar. Irmãos, quando nós chegamos nesse ponto, nós entendemos o que de fato é evangelho. Que nós precisamos transbordar uns na vida dos outros. Parar de olhar para somente eu, a minha família, os meus, e começarmos a olhar para o nós. O que você tem que você pode servir ao teu irmão? Irmãos, quando o Senhor pede para nós recomeçarmos, e o Senhor falava muito isso comigo, que chegou o tempo onde nós precisamos largar as bagagens que nós trouxemos até hoje. Tudo que nós aprendemos acerca de Cristo, tudo que nós aprendemos acerca de como nós devemos nos portar, até hoje, se nós entendemos que há um Cristo que supre todas as nossas necessidades, nós vamos nos desfazer dessas bagagens e falar: Senhor, a partir de hoje eu quero somente aquilo que o Senhor me der, eu quero somente aquilo que o Senhor me direcionar. Irmãos, só para que a gente possa caminhar para o final, esse ano eu comecei a ler um livro que ele chama Louco Amor, do autor chamado Francis Chan. E como esse livro ele tem me confrontado, porque esse livro é uma provocação de como eu estou.
enquanto igreja. Sabe algo que mexeu comigo e me trouxe para uma realidade em Cristo? Foi uma frase que ele diz assim: muitas vezes nós pensamos que estamos servindo bem ao Senhor, trabalhando na casa dele, doando o nosso tempo na casa dele, mas será que é isso que ele quer de nós? Eu tenho olhado para muitos de nós, e nós estamos caminhando com Cristo como se fosse Marta. Nós temos uma junção de Martas, pessoas que são boas no que fazem, pessoas que fazem com excelência aquilo que colocam a mão, mas que não estão dispostas a parar para se assentar aos pés de Jesus, para ouvir, para falar: Senhor, eu vou descansar, hoje eu não vou fazer nada na sua casa porque eu quero te contemplar. Senhor, hoje eu não vou fazer nada porque eu vim para te adorar. Irmãos, não se preocupe com aquilo que você faz, se é com excelência ou não. Não se preocupe se só você pode fazer, porque ninguém é insubstituível. Se preocupe em estar aos pés do Senhor, em ouvir aquilo que Ele quer falar ao teu coração. Sabe, nós não precisamos planejar um culto perfeito, onde tudo vai sair com perfeição, você vai fazer aquilo. Não, nós precisamos olhar e falar: Senhor, eu quero depender de Ti nessa manhã. Sabe, por mais que você faça com excelência, tire tempo para estar aos pés do Senhor. Nós precisamos resgatar a reverência e a contemplação ao Senhor, antes de entrarmos nos afazeres da casa dele. Porque, irmãos, muitas vezes, alguns aqui que conhecem um pouco da minha caminhada, mas quando eu era líder de célula, e eu digo que foi um dos melhores momentos de aprendizado na minha caminhada com Cristo. A célula era num salão da minha casa, e mesmo sem saber quantas pessoas iam, eu era responsável por limpar aquele salão, limpar o banheiro. E como eu fazia aquilo com alegria, quando eu olho para trás eu falo: Senhor, eu quero voltar às obras do primeiro amor, quando eu era apaixonado. E hoje em dia nós damos tanta desculpa. Nós tem alguns aqui dentro da igreja que a palavra está rolando, o louvor está olhando e ele está aqui, ó. Fulano termina logo, vai dar o horário de almoçar. Meu irmão, muitas vezes você fica 2 horas aqui, e você gasta 4, 5 horas na sua casa assistindo Netflix. Muitas vezes você gasta 2 horas aqui. Quando você olha para a sua agenda, você só serve a Deus essas 2 horas na semana. Vamos parar de ser cristãos medíocres. Sabe, porque quando nós entendemos isso, não vai ser somente uma pessoa queimando aí no meio. De repente eu creio um dia onde o pastor Lava vai estar pregando aqui, e o Espírito Santo vai estar, ele vai desligar. De tão grande que será o mover de Cristo. Eu não sei você, mas eu quero deixar algo, um legado, para que quando as pessoas falem como foi o culto lá na ID, falar: meu Deus, nós chegamos lá, pessoas eram levantadas das cadeiras de rodas, pessoas eram curadas, nós víamos batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos resgatar isso com urgência. Irmãos, tem uma frase desse livro também, de um autor chamado Robert Charles Sproul. Ele diz assim: os seres humanos nunca se dão conta ou se convencem de sua insignificância enquanto não são confrontados com a majestade de Deus. Enquanto nós não fomos expostos a essa majestade, a de fato conhecermos esse Deus que muda a vida. Sabe, algo que eu costumo
dizer isso não para me exaltar, mas para você ver que Jesus Cristo, Ele pega aquele que era inútil, que não servia de repente para nada, e Ele transforma em alguém que, quando olha para si, fala: uau, como? Irmãos, quando eu estava na escola, tinham professores que olhavam para mim, e dentro da percepção delas, julgavam essa profissão como sendo indigna, e não é. Mas olhava para mim e vai falar assim: ó, na sua vida, você não vai servir nem para ser um lixeiro, que nem para isso você presta. Irmãos, quando eu olho, sabe, quando eu começo a olhar, eu terminei o colegial, né? Não sei como que é o nome hoje. Eu terminei o colegial e saí dali sem perspectiva, saí dali pendurado, ainda que eu acho que fiquei em 3 matérias reprovadas, tive que fazer um trabalho lá para poder passar. E aí quando eu entro na faculdade, falei: não tem nada para fazer, eu vou fazer direito. E aí quando eu cheguei lá, eu vi a pessoa falando difícil e aquilo, eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Primeiro ano, todos os dias que eu ia para a faculdade, eu ia pensando em desistir. Falei: onde eu fui me enfiar? Eu não sei nada, não entendo nada que eles estão falando lá. O que eu fiz da minha vida? Irmãos, quando eu começo a olhar para aquilo que Jesus Cristo fez, sabe, na minha vida, me deu essa formação, pôde me dar a tão sonhada carteira da ordem, pôde me dar o meu escritório, hoje uma família linda. Eu começo a olhar e falo: Senhor, como eu mereço tanto? E eu começo a olhar para mim, eu me sinto indigno de não dar míseros 2 horas para Ele. Eu me sinto indigno de falar assim: Senhor, não, eu não posso te dar 1 hora, eu não posso te dar mais do que isso. Sabe, irmãos, durante algum tempo eu fui ensinado, e eu confesso que os meus líderes à época eram bem loucos, porque eu aprendi isso, e isso trouxe de fato algo que mudou na minha vida espiritual. O meu líder de célula na época, ele falava: cara, ele foi usuário de crack durante 10 anos, e foi liberto, já tinha 30 anos sem usar qualquer tipo de droga, e ele se tornou pastor hoje em dia, é muito amigo meu. Cara, a esposa dele, quando você via aquela... Cara, ela era muito maluca, parecia aquelas tia que toma chá de cogumelo, assim, eles eram bem loucos mesmo. E cara, quando eles começaram a me explicar: cara, quando eu saio de casa, eu preciso ir para o trabalho, eu abro a porta do meu carro, e ele fazia de verdade, gente: Senhor, entra aqui que hoje o Senhor vai trabalhar comigo. E fechava a porta e ia conversando com o Senhor. E chegava em determinados ambientes e ele chegava, abria a porta: Senhor, agora eu vou descer, o Senhor pode sair e me acompanhar. E eu confesso que durante algum tempo eu comecei a praticar essas loucuras e, cara, como muda a nossa mentalidade nós pensarmos que nosso Deus, o Deus que nós servimos, não é alguém distante, mas é alguém próximo, que nós precisamos vê-lo como um amigo, que nós podemos contar no nosso dia a dia. Irmãos, sabe, para nós fecharmos essa mensagem, o que o Senhor tem para nós, e o que Ele de fato colocou no meu coração, é que Ele quer nos transformar de alguma maneira, mas Ele precisa, antes de todas as coisas, entender se nós estamos dispostos a rasgar a nossa velha estrutura, deixar para trás e falar: Senhor, eu não quero ser mais um odre velho, eu preciso ser um odre novo. E lá em Lucas 5:34 diz assim: Jesus respondeu: vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa do casamento a jejuarem enquanto o noivo está com estes? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles vão jejuar. Jesus fez também essa comparação: ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha.
Se alguém fazer isso, estraga a roupa nova, e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe um vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres velhos rebentam. O vinho se perde e os odres ficam estragados. Não, vinho novo deve ser posto em odre novo. E ninguém quer o vinho novo depois de beber o velho, pois diz: o vinho velho é melhor. Irmãos, debaixo dessa revelação, o que o Senhor está querendo nos dizer? Eu não sei quanto tempo de caminhada com Cristo você tem. Eu não sei se você está recentemente aqui conosco na ID, se você vem de outros ministérios. Mas o que o Senhor fala ao nosso coração nessa manhã é: ei, eu tenho muitas vezes tentado derramar um novo no meio de vocês, mas vocês não têm suportado, porque as estruturas se rompem. Vocês parecem que saem cheios e renovados do culto, mas vocês não conseguem derramar nas suas casas, nos lugares onde vocês estão inseridos. Porque quando vem a presença, ela começa a ser tão forte, e ela começa a expandir dentro de você, e você se rasga e o vinho se derrama aqui mesmo. E o que o Senhor nos fala nessa manhã é que Ele tem um odre novo para nós nessa manhã. Porque quando nós começamos a estudar sobre os efeitos de um vinho dentro de um odre, quando você coloca um vinho novo dentro de um odre, ele começa a fermentar e ele começa a expandir para que ele se torne um dia melhor. E só as estruturas novas conseguem fazer essa expansão. E porque a palavra faz questão de enfatizar aqui no final, onde nós lemos que o vinho velho é melhor. Sabe por quê, irmãos? O Senhor Jesus Cristo, dentro dessa ministração que Ele estava dizendo, olhando para os fariseus, para os saduceus, Ele estava dizendo claramente para eles: eu entendo que o vinho velho é melhor. Eu entendo que tudo o que vocês aprenderam é difícil de se desfazer. É melhor porque vocês vieram carregando uma bagagem de talvez 40 anos. E como pode alguém dizer, eu não sei, eu não sou muito expert nisso, mas eu pesquisei, de que tem alguns tipos ou espécies de vinho que quanto mais velho, melhor ele fica. Alguns sabores são, eu não sei o nome, são aflorados. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo está dizendo isso para aqueles homens. Só que sabe quando Ele diz que para se derramar o novo é necessário uma nova estrutura? Porque quando o Senhor Jesus Cristo veio, Ele não estava simplesmente pegando tudo aquilo que aqueles homens sabiam e aplicando. Havia um novo tempo, uma nova cultura sendo derramada dos céus, que aquelas pessoas não entendiam. Eles estavam presos a métodos. Olha, vocês não podem curar uma pessoa no sábado, você não pode fazer isso. E o Senhor Jesus Cristo, o que Ele começou a fazer? Enquanto aqueles homens falavam, não, vocês só podem ministrar dentro das assembleias, Jesus Cristo falou, não, a palavra é para todos. Ele saía nas praças e anunciava o reino dos céus chegando. Ele curava pessoas. E o que o Senhor quer conosco é exatamente isso, que nós não estejamos apegados às práticas que nós aprendemos, porque virá um novo sobre nós, e o novo vai começar a trazer esse sentimento de inflação, porque toda mudança ela começa de dentro para fora. E quando o Senhor começa a trazer certas revelações, nós vamos sendo cheios e cheios e cheios, ao ponto de sair dos cultos e derramar aquele vinho sobre a nossa casa, ao ponto de sair da nossa casa e derramar aquele vinho sobre as nossas empresas, porque nós estamos cheios da glória dEle. Oh, Santo, Santo. O que o Senhor tem para nós nessa manhã, igreja, e para os próximos dias há um vinho novo para ser derramado.
Por isso não retenha as suas estruturas, se desfaça como um barro nas mãos do oleiro. Vamos mudar os meios como nós chegamos aqui, fazemos, como nós tocamos um violão, quando nós pegamos o microfone para cantar, para ministrar, quando nós ligamos a energia. Não tudo nós temos que dar graça. Sabe, vamos passar a adotar essa mentalidade, igreja. Se você chega aqui, se você está de escala no dia, chega aqui abençoando. Senhor, eu abençoo a entrada dessa casa. Senhor, eu declaro que haverá salvação. Senhor, eu declaro que ao ligar o projetor, Senhor Deus, quando essas imagens estiverem sendo refletidas, que pessoas serão tocadas pela Tua glória. Eu declaro em nome de Jesus que enquanto o louvor estiver sendo dedilhado, pessoas estarão sendo movidas para uma eternidade de glória e se encontrarão contigo, Senhor. Pai, nós queremos o Teu novo, nós queremos romper no novo que o Senhor tem para nós. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, façai tudo para a glória de Deus. Temos que fazer tudo para glorificar a Ele. Sabe, assim como o pastor Lava ministrou no culto de quarta-feira, muitas vezes nós estamos chegando na nossa casa ou no nosso trabalho e declarando maldições. Sabe, eu não quero estar aqui. Irmãos, independente de como seja o seu ambiente de trabalho, a palavra diz que os ambientes são mudados por fé. Você tem esse poder. Chega no teu ambiente de trabalho, na sua mesa, chega, coloca as mãos e fala: Senhor, eu abençoo esse ambiente de trabalho, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que tudo aquilo que vier para me perturbar cessará, Pai. Eu declaro que o Senhor me dará a paz que excede todo o entendimento. E eu declaro que eu serei usado nesse dia. Eu não sei como, Pai, mas eu estou aqui para te servir. Nós precisamos começar a mudar. Nós temos que entender que na história chamada vida, o cristianismo não se trata de nós. Nós somos simplesmente figurantes na história a qual o Senhor Jesus Cristo é o protagonista. Nós precisamos começar a entender isso, que nós precisamos exaltar o nome do Senhor. E para nós finalizarmos, você que abriu lá em Atos 2, do versículo 42 em diante, diz assim a palavra do Senhor: e eles se dedicavam ao que os apóstolos ensinaram, a comunhão entre os irmãos na fé, a dividir o pão e as orações. Todos estavam muito admirados e os apóstolos fizeram muitos milagres e maravilhas. Todos os que criam estavam juntos e compartilhavam tudo o que tinham. Eles vendiam suas propriedades e os seus bens e dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias eles continuaram a se reunir no templo e a dividir o alimento em suas casas. Eles participavam das refeições com humildade e alegria. Eles louvavam a Deus e todos tinham simpatia por eles. Todos os dias o Senhor acrescentava ao grupo aqueles que iam sendo salvos. Olha a beleza do Evangelho de Cristo. Deixar tudo aquilo que nós temos de diferente, tudo aquilo que nos impede de ser corpo, para sermos um com Ele. Porque quando nós nos tornamos não só um ajuntamento de eus, mas um ajuntamento de nós criamos essa consciência coletiva, de que eu preciso do meu irmão para ministrar sobre a minha vida, que eu preciso do outro para ministrar algo sobre a minha empresa. E quando eu falo isso, eu falo da multiforme graça e sabedoria do Senhor, sabe, trazendo para os tempos atuais. E aqui é uma conjectura minha, amém, igreja?
trazendo uma conjectura para os tempos atuais. Imagina que se de repente você começa a ver um irmão que está com uma empresa em ruínas, e você de repente é um excelente contador, um excelente estrategista empresarial, e você começa a fazer um planejamento para aquele irmão, para que ele se reerga novamente, para que quando nós venhamos a olhar para o irmão que está do nosso lado, está passando necessidade, nós vamos lá e falar: olha, meu irmão, está aqui uma cesta básica, tem mais aqui, eu comprei um pouco de carne para você também. Para que quando nós olharmos para dentro das nossas estruturas, nós vemos de repente algum irmão que precisa, a casa dele desabou, nós nos unimos e íamos lá e construir, porque Cristo é isso. Sabe, o que fez o Espírito Santo descer sobre a igreja de Atos foi que eles deixaram tudo o que eles tinham de diferente e eles focaram só naquilo que eles tinham de comum. E o que era de comum que eles tinham? Buscar a face do Senhor Jesus Cristo. Quando nós entendemos isso, eu creio que nós começaremos a entrar em lugares e em ambientes onde o Senhor trará uma revelação maior. Eu creio que o Senhor não nos colocou aqui no bairro do Justino à toa, irmãos. É um ponto estratégico. Eu creio que a partir dessa igreja, a partir de mim, de você, nós começaremos a mudar, a transformar a história de algumas famílias aqui. E quem sabe, irmãos, aqui eu já sendo ousado, talvez se você tem uma veia empresarial, empreendedora, você trazer pessoas que estão começando aqui no bairro, pegar e ministrar um curso, uma palestra para eles, incentivá-los a crescer em Cristo, a abençoar a vida dos nossos irmãos. Nós precisamos ser um agente de transformação por onde nós passarmos. Se coloque de pé, igreja. Nós temos que começar a entender que nós precisamos uns dos outros, que eu sem você não sou nada, que você sem mim não é nada. Sabe, há um tempo em que o Senhor quer começar a trabalhar em alguns corações,